Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de tópicos avançados em agricultura irrigada. Essa é a parte 2 da aula 7. Na aula anterior a gente viu regressão linear múltipla. Eu vou estar apresentando para vocês agora nessa aula um outro método que eu acho ele bastante útil, na verdade, quando a gente quer nesse caso, ajustar um modelo ou obter um modelo para um modelo que não seja linear. Então, esse método ele é chamado de GAM, tá? Do inglês, modelo generalizado, aditivo generalizado, additive model, generalized additive model, tá certo? Eu vou fazer primeiro aqui um exemplo bem teórico, bem fictício, para apresentar o que o modelo, o que essa metodologia faz, e em seguida eu vou estar apresentando para vocês um exemplo com dados reais, tá certo? Bom, então para começar, eu vou estar criando aqui, na verdade, um X que eu vou estar chamando de, vai ser uma sequência de 0 a π vezes 2, com um comprimento de 200, tá certo? Ou seja, 200 valores entre 0 e π vezes 2. Isso vocês podem criar da maneira que quiser, o importante é o y, tá certo? O y aqui eu criei como sendo x dividido pelo seno de x elevado a menos 1, mais uma variação para ficar um pouco mais visual a apresentação desses dados, uma variação com média 1 e desvio padrão igual a 0,5, tá certo? Então, quando eu faço agora, bom, primeiro eu vou criar um data frame com essas duas variáveis, esses dois vetores, tá certo? E aqui eu vou estar criando um gráfico só para a gente estar visualizando. Tá certo? A gente já viu essa parte do ggplot 2. Bom, aqui são os dados que eu basicamente simulei aqui, né? Ou inventei aqui dentro do R para a gente estar ajustando um modelo com essa metodologia, modelos aditivos generalizados, tá certo? O que acontece? Isso aqui eu não consigo fazer nenhuma parábola, nenhuma regressão linear quadrática, porque esses dados no começo ficariam fora. Então a regressão, não existe um modelo linear entre essas duas variáveis x e y, tá certo? Até porque se a gente for testar, por exemplo, eu posso estar criando aqui, só para vocês entenderem, um modelo linear para y em função de x, data igual a sample.data, tá certo? E eu vou estar representando aqui posso copiar isso aqui, tá? Mais desculpa aqui é sem aspas.
Pronto. Aqui, essa representação que vocês estão vendo aqui na direita seria uma regressão linear obtida com esses dados de x e y. Dá para ver, é óbvio que está ruim, está muito fora dos dados, muito longe dos dados. Inclusive, isso é interessante para a gente ver naqueles gráficos que a gente consegue gerar a função plot e qualquer modelo linear, qualquer modelo obtido com a função LM. Se a gente quiser ver só o primeiro gráfico, eu posso usar esse parâmetro width igual a 1. Vocês veem aqui que está bem fora daquilo que a gente viu, né? A gente tinha visto que os resíduos precisavam estar o mais uniformemente distribuídos aqui em torno do zero e sem uma tendência visual. Aqui a gente está vendo que isso está bem, esse modelo está bem ruim. Além da visualização desse gráfico anterior, que a gente já vê que não está bom, a gente também consegue ver por esse primeiro gráfico da função plot do LM, tá certo? Bom, para isso, agora a gente vai precisar estar ativando esse pacote mgcv, tudo minúsculo, tá certo? E para isso a gente vai estar usando agora, então, eu vou estar chamando a função gam, tudo minúsculo, GAM, tá? Eu vou estar associando a GAM1 do meu um vetor com os resultados desse modelo, tá certo? Para isso eu preciso, dentro desse modelo, dentro dessa fórmula, dessa função, desculpa, eu coloco y em função de s de x, tá certo? Esse s quer dizer que não é linear, então se eu quisesse adicionar aqui, se houvesse, por exemplo, uma variável z que apresentasse relação linear com y, eu poderia colocar dessa maneira, tá certo? Eu vou estar fazendo mais simples dessa primeira vez, tá? E aqui, método REML, tá certo? Bom, e eu posso estar plotando isso aqui, tá certo? Com aquela mesma função, geoSmooth, method logam, fórmula, aí a gente coloca aquela mesma fórmula, s em função, desculpa, y em função de s de x, tá certo? Aí vocês veem que o modelo, esse método, ele consegue ajustar um modelo muito mais próximo aos dados reais, tá certo? Aos dados que a gente apresentou para o modelo, independente dele ser diferente de um modelo linear, tá certo? Bom, só para vocês entenderem como que esse método faz isso, primeiro, só para apresentar para vocês, a gente tem duas funções aqui bem importantes, funções importantes. O GAMCheck, que é uma função para ele faz alguns gráficos. Aqui eu vou estar usando aquele parâmetro mfrow 2,2, ele vai estar criando 4 gráficos juntos, tá certo? São bem parecidos com aqueles gráficos da função plot, tá certo? Que a gente vê aqui os resíduos, tá certo? A distribuição aqui está bem uniforme dos resíduos, o histograma dos resíduos que a gente já consegue ver, não precisaria nem aplicar. Nesse caso eu vou fazer só para vocês conhecerem que é possível, tá certo? GAM1 resíduos, desculpa.
Pronto, aqui a gente vê que o modelo tem um resíduo maior do que 0,05, então a gente pode estar usando esse modelo, tá? Você pode assumir a partir dessa figura aqui do histograma, tá? Mas o teste de Shaper-Wilk serve como uma ferramenta adicional para a gente determinar se esse modelo pode ser utilizado ou não. Tá? Bom, para a gente entender um pouco, para mostrar para vocês um pouco como esse modelo calcula ou obtém como o método obtém o modelo final, a gente vai fazer algumas coisas aqui. Primeiro eu vou estar criando um vetor aqui, uma matriz na verdade. Com valores relacionados às funções base desse modelo. A questão é por que ele é chamado modelo generalizado aditivo? Ele é aditivo porque são várias funções e cada função tem um coeficiente. E elas são adicionadas, adicionando a multiplicação dessas funções pelos coeficientes, a gente obtém um modelo, tá certo? Já vai ficar mais visual isso para vocês. Então aqui com essa função a gente obtém, deixa eu mostrar para vocês. A gente obtém aqui, nesse caso, 9 funções, tá certo? Que são base para o cálculo do modelo final. E se a gente for aqui em gem1 coeficientes, vocês vão ver que tem 9 coeficientes, tá certo? E isso a gente já vai usar daqui a pouco, vocês vão entender, vai ficar mais claro. Bom, uma vez feito isso, eu vou plotar aqui para vocês só para ficar bem visual, tá? Plot de y em função de x. E aqui lines. Model matrix, tá certo? Que é o vetor que a gente criou aqui antes. E eu vou estar selecionando a coluna S de x.1, ou seja, a primeira função base que foi criada pelo modelo, tá certo? Tipo linha e LTY, que é o tipo da linha 2, para ela ficar pontilhada, tá certo? Eu vou selecionar aqui os limites do y, tá certo? Para essa função aparecer. Desculpa. Tá, faltou o C aqui. Desculpa, pessoal, esquece isso aqui. Tá certo? Essa é a primeira linha. Se eu quiser só copiar isso aqui, eu vou estar adicionando a segunda linha. Esse é só um exemplo, vocês já vão entender. Eu vou plotar aqui as 9 linhas que compõem a função, o modelo final, as 9 funções que compõem o modelo final, tá certo? A gente vai estar fazendo um novo plot do y em função de x. E aqui eu vou estar criando um x novo, tá certo? Eu vou chamar de x new, que é igual, de novo, uma sequência entre 0 e o máximo de x, o valor máximo de x. E com um comprimento 100. Tá? E
um vetor aqui chamado ypred com os valores preditos pelo modelo, tá certo? Eu preciso colocar dentro da função predict primeiro o modelo, tá certo? E aqui eu vou estar colocando um data frame dizendo que o que era x agora eu estou chamando de xnew, tá certo? Eu estou associando dentro dessa, ou seja, essa função predict, ela vai predizer a partir do modelo gem1 os dados relativos a xnew, tá certo? E agora eu uso a função, existe uma função que chama matplot x model matrix -1 é para não plotar o intercepto, tá certo? Que era aquela primeira coluna. E LTY2 de novo para ficar uma linha pontilhada, tá certo? E add para adicionar no gráfico que já está na nossa área de visualização. Quando eu faço isso, vocês vão ver que o R cria 9 linhas, tá certo? Que são as 9 funções base que o modelo utilizou, o método utilizou para obtenção do modelo, tá certo? E, é claro, o modelo a gente pode estar botando aqui como ypred, tá certo? Ou predito, e o xnew. Eu só vou estar colocando aqui a linha vermelha e a largura da linha 2, tá certo? Então, de novo, essas 9 linhas pontilhadas, junto com aqueles coeficientes que a gente já viu, elas fazem com que esse modelo se ajuste aos nossos dados, elas compõem esse modelo, tá certo? Bom, além disso, só para mostrar para vocês, eu vou estar chamando aqui de betas o que era o coeficiente, tá certo? Os coeficientes do modelo gem1, desculpa, e linear pred vai ser a multiplicação daquela matriz model matrix Isso aqui, ó, pessoal, isso aqui significa que é uma multiplicação de matrizes, tá? Por betas. Pronto. E agora eu vou estar fazendo um gráfico, no mesmo gráfico, na mesma figura, dois gráficos, certo? Um ao lado do outro. Y em função de x. E eu vou estar adicionando uma linha vermelha. O que significa? Esse primeiro gráfico que eu criei até agora, ele foi obtido com base nos betas, ou seja, nos coeficientes, e
no Model Matrix, que são aquelas 9 linhas pontilhadas que a gente viu antes, tá certo? E vocês vão ver que ele é igualzinho ao modelo, tá certo? Se eu colocar aqui só o YPrед em função de xnew, tá certo? Isso prova pra gente que realmente o que o modelo faz é adicionar ou somar todas as funções, tá certo? Para obter um modelo só, todas aquelas funções base anterior que estão aqui, peraí, só um minuto, que elas estão aqui, tá certo? Essas 9 funções juntas, multiplicadas pelos coeficientes, elas nos proporcionam, nos fornecem esse modelo final, tá certo? Eu vou estar fazendo um outro vídeo, só para esse daqui não ficar muito comprido, com o segundo exemplo, tá certo? Para não ficar muito comprido esse vídeo aqui. Aí vocês vão ver um exemplo mais prático, com dados reais, tá certo? Até mais, pessoal.